Hoje vamos ler a página 41, mas como sempre a gente começa na página 40. Hoje vai ser diferente, vamos começar a ler em português. Meditação. Meditação é uma intenção séria na mente, onde nós buscamos a verdade e gravamos ela com efeito sobre o coração. Uma intenção da mente. Quando nos pomos com a força do nosso entendimento, um trabalho em nossas mãos, nós tomamos esse trabalho especial, o paradeiro do nosso coração, que deveria ser tomado e vai requerer de nós, né, todas as partes do homem, né? O homem completo. Isso até a tendência, a inclinação, né, das melhores habilidades que ele tem. Assim a palavra é usada, né? Não deves sofrer, ou a palavra, né? To depart out of thy mind, que sai da tua mente, mas deves meditar nela dia e noite. Quando uma palavra deveria sair, ou nossas corrupções deveriam tirá-la, né? A meditação toma controle sobre isso e não vai deixá-la ir, mas exercita a força da atenção nos seus pensamentos sobre isso. Faz um negócio como se ele fosse fazer o melhor dele. E ainda assim, falta coisas que ele deveria ter feito. Assim, Davi, quando ele descobre onde que está o string, a corrente, e the overflow, e o transbordamento de força nas suas afeições, ele se, entre aspas, ventilou, né? E ele apontou a prática, né? Que toma a mente por completo. Como eu amo a tua lei e medito nela todo dia. Amor é a grande roda da alma que deixa tudo indo. Como que isso aparece? É a meditação dia e noite. A palavra no original significa nadar. O homem espalha sua envergadura completa do entendimento sobre esse trabalho e se deixa, né, nesse serviço onde ambos a dificuldade e o merecimento. Meditações não são it's not a flourishing of a man's wit. Não é o floreamento, flourishing. Não é os florescentes. Flourishing, isso aqui é mais usado quando as pessoas lutavam com a espada, né? Que eles fazem aqueles movimentos com florete, né? Flourishing. Mas que eram assim, mais... Não eram úteis, eram só bonitos. Não, isso aqui não é meio que uma brincadeira de do pensamento, da mente de um homem, né? Mas isso põe mas isso é um turno, põe um turno, né, para o conhecimento, ou a busca da verdade. Isso bate, né, no seu cérebro, como nós costumamos dizer, martelos que estão fora desse negócio, como um ourives, com seus metais, ele esquenta e bate de um lado, depois gira do outro lado e faz da mesma forma em ambos para que tome uma forma. Assim será também com a mente. A meditação é a martelada da verdade, ou ponto proposto, que deve carregar e conceber a forma e o compasso na sua mente.
Nós não saudamos a verdade quando passamos ocasionalmente, mas nos entretemos solenemente com ela nos nossos pensamentos. Não olhar para as coisas presentes como espectadores ou passageiros que vão, mas pôr essas coisas de lado e olhar a elas com trabalho como um empregador para o presente, para tomá-las nas nossas mentes. É uma coisa na nossa dieta, é pegar um pedacinho, né, e sair. Outra coisa é sentar, tomar comer uma refeição, sentar com propósito e olhar a tudo que tem por nós, na nossa frente e comer até que fiquemos satisfeitos. Então nós não devemos dar só uma olhadinha, na verdade, ou uma rápida apreensão, pegar e fugir. Mas nós devemos ter uma refeição de meditação. Portanto, por isso o salmista faz o seu seu principal trade, sua principal marca é que um homem divino, né, professamente oposto a carregar os perversos, mesmo que seja num trabalho exterior ou interior, na sua disposição ou expressão dele mesmo, na sua prática comum, onde eles caminham nos conselhos corruptos de seus próprios corações, ele fica no caminho dos pecadores. Não somente ele devais, será desprezar? Opa. Ele não só tá, ele tá falando dos pecadores, né? Eles não só concebem o que é horroroso, mas praticam e perseveram no que eles conceberam. E sentam-nos... Ah, tá, ele tá falando do Salmo primeiro, né? Andar no caminho dos ímpios, nem se assentar na roda dos escarnecedores, dos corners. Blessed, man. Um homem abençoado his road montou, né, no a blessed man his road in which he travels, na montaria que ele viaja, ele bota a marca como aquele que medita na lei de Deus dia e noite, aquele que esse é o conselho no qual ele caminha, o caminho no qual ele fica e a roda na qual ele senta. Olhe ao trabalho e aos ramos dos nossos chamados cristãos. Não que não tenhamos liberdade, mas que nessa necessidade de atender às boas earnest, as boas e coisas sinceras, como o dever cristão, o qual Deus requer. Not a little available to our spiritual wealth. Não, not a little, nem um pouco available. É algo, não, nem um pouco acessível para a nossa guerra espiritual. Tá, e agora então a gente vai ler em inglês. Meditation is a serious intention of the mind whereby we come to search out the truth and settle it effectually upon the heart. An intention of the mind. When one puts forth the strength of their understanding about the work in hand, takes it in a special task. Whereabout the heart should be taken up, and that which will require the whole man
and that to the bent of his best ability he hath. So the word is used. Thou shalt not suffer the word to depart out of thy mind, but thou shalt meditate therein day and night. When either the words would depart away or our corruptions would drive it away, meditation lays hold upon it and will not let it go, but exercises the strength of attention of his thoughts about it, makes a business of it as that about which he might do his best, and yet fall short of what he should do in it. So David, when he would discover where the stream and overflowing strength of his affections vented themselves, he points at his practices, that which employs the mind to the full. Oh, how I love thy law! It is my meditation all the day. Love is the great wheel of the soul that sets all in going. And how doth that appear? It is my meditation day and night. The word in the original signifieth the swim. A man spreads the breadth of his understanding about that work and lays out himself about the surface, wherein there is both difficulty and worth. Meditation is not a flourishing of a man's wit, but hath set about at the search of the truth, beats his brains, as we used to say, hammers out of a business. As the goldsmith with his metal, he sets it, he heats it and beats it, turns it on the other side, and then on that fashions it on both, that he might frame it to his mind. Meditation is hammering of a truth or point propounded, that he may carry and conceive the frame and compass in his mind, not salute a truth as we pass by occasionally, but solemnly entertain it into our thoughts, not look upon a thing presented as a spectator or passenger that goes by, but lay other things aside and look at this as the work and employment for the present to take up on our minds. It's one thing in our diet to take a snatch and away, another thing to make a meal and sit it on purpose until we have seen all set before us and we have taken our fill of all. So we must not cast an eye or glimpse at the truth by some sudden or flighty apprehension. A snatching away, but we must uh, or flighty apprehension, a snatching away. But we must make a meal of music. Therefore, the psalmist makes it the main trade that a godly man drives, professedly opposite to the carriage of the wicked, whether in his outward or inward work, in his disposition or expression, or of himself in his common practice. Whereas they walk in the corrupt counsels of their own hearts, stand in the way of the sinners, not only devise that what is not, but practice and persevere in what they have devised, and sit in the seat of the scorners. And blessed man his road in which he travels. His set trade, he meditates in the law of God day and night. That is the counsel in which he walks, the way in which he stands, the seat in which he sits. Look at his work as a branch of our Christian calling, not that which is left to our liberty, but which is now necessity to be attended, and that in good earnest as a Christian duty, which God requires, not a little available to our spiritual welfare.